Olá, professoras e professores, sejam muito bem-vindos a mais um planejamento de aula, programação, tecnologia e inovação. Eu sou Gabriela Riba, sou formadora na Start by Alura, sou uma mulher branca de cabelos cacheados, castanhos claros, olhos castanhos claros, meu cabelo está um pouco acima dos ombros e as pontinhas são coloridas de roxo. Eu estou vestindo uma blusa de frio na cor laranja, estou sentada atrás da bancada e não estou sozinha. Hoje eu estou também com a Jéssica. Bem-vinda, Jé. Muito obrigada, Gabi. Olá, professoras e professores. Eu sou a Jéssica Tambor, também sou formadora na Start by Alura e eu vou me audiodescrever. Sou uma mulher branca, de cabelos longos, ruivos, ondulados, tenho olhos castanhos, uso óculos e hoje estou vestindo uma camiseta verde. E hoje vamos falar do plano de aula, né? Boa, Jé. Pessoal, então, para esse planejamento de aula, a gente vai conversar um pouquinho sobre o complemento à Base Nacional Comum Curricular, que a gente chama de BNCC Computação. Quais são os objetivos, Jé? Hoje a gente vai identificar a importância das habilidades da BNCC, da computação, perceber as características dos eixos, assim como a estrutura do documento, nos anos série de interesse da rede, reconhecer como as habilidades do pensamento computacional podem auxiliar o aluno a desenvolver habilidades para todas as áreas de conhecimento e também identificar como as habilidades aparecem dentro das unidades da Start by Alura. Então, até já já! Olá, professoras e professores. Então a gente vai começar a falar dos nossos estudantes, né? E a gente tem um senso comum, e a gente ouve muito falar, que os nossos estudantes são nativos digitais. Mas será que eles são nativos digitais? Por que a gente costuma falar isso? Porque eles nasceram num ambiente envolto em tecnologia, né? E cresceram também cercados de informações constantes e de uso frequente ali de tecnologia. Mas o que isso não garante? Para a gente chamar eles de nativos digitais. Não garante que eles tenham habilidades necessárias para lidar com essas informações de forma crítica e também para lidar com esse excesso de informações. E assim a gente não garante necessariamente que por serem nativos digitais, a gente acha que eles estão preparados desde que nasceram, certo, Gé? Exatamente, Gabi. Os nossos estudantes, eles são consumidores digitais. Então, eles acessam, eles consomem muita informação e por meios ali digitais muito diversos, né? Então, sendo eles computador, celular, mídias sociais, propagandas, jogos. E o nosso objetivo é que eles saiam dessa atitude passiva de consumidores para um papel mais ativo enquanto criadores digitais. E o que temos hoje, Gabi? É isso, Jé. E aí, como consumidores digitais, a gente tem uma série de habilidades que a gente quer trabalhar nesses alunos, né? Então, resiliência, criatividade, capacidade de se adaptar aos ambientes, resolução de problema, pensamento lógico. Mas aí, vamos, né? Então, a gente sabe que é essa a necessidade e a gente precisa entender, então, como é que a gente chegou até aqui, né? Como é que a gente, olhando para os nossos documentos oficiais, como é que a gente vê a obrigação de trabalhar essas habilidades com os nossos alunos. Então, a gente tem lá em 2018 a BNCC que saiu, a BNCC geral, que a gente chama, que saiu para todos os componentes curriculares. E lá dentro da BNCC a gente tinha uma competência geral, número 5, que falava da necessidade do letramento digital e da gente trabalhar essas habilidades em tecnologia com os nossos alunos. Em 2019, o Estado de São Paulo já incluiu o letramento digital no seu currículo. Em 2022, pensando no nível nacional e essa necessidade que a gente tinha de trabalhar essas habilidades, é lançado então o complemento à BNCC Computação, que a gente chama de BNCC Computação. E todas as redes de ensino tinham até 2023 para adaptarem os seus currículos para essas novas habilidades, né? E é por isso que hoje a gente tem no nosso currículo, né? A gente já tinha, São Paulo já tinha resolvido, na verdade, os componentes de tecnologia, inovação, programação e robótica. E lá no ensino médio a gente também tem programação, certo? E aí, Jé, como é que a gente divide um pouco esse documento? Bom, Gabi, no segmento da educação infantil até o ensino fundamental, a gente tem 3 eixos. O pensamento computacional, que é o foco do conhecimento, né? Então, ele é o nosso o quê. Depois a gente tem o eixo de mundo digital, que traz o como, né? Ou seja, por quais meios físicos e digitais a gente exercita o pensamento computacional. E, finalmente, o último eixo, que é cultura digital, e ele é o nosso porquê, né? Para a nossa vida em sociedade, então, todas as habilidades que é preciso desenvolver para olhar para a tecnologia enquanto sujeito pertencente a uma sociedade. Mas, Gabi, e para o ensino médio também é assim?
Boa, Gé. Para o ensino médio, a gente já trabalha esses 3 eixos de maneira unificada, né? Então, eles estão interligados. A gente não vai olhar dentro do documento as habilidades separadas dentro desses eixos. Mas quando a gente lê uma habilidade do ensino médio, a gente vai identificar esses 3 eixos dentro dessa habilidade. Porque no ensino médio, a gente tem uma complexidade maior para resolver. Então, esse aluno, ele precisa, através do pensamento computacional, usar o mundo digital dentro de uma sociedade, isso tudo dentro de uma habilidade unificada. E a gente vai ficando por aqui. No bloco que a gente voltar a aparecer aqui, a gente vai falar um pouquinho mais sobre esses eixos, tudo bem? Até já! Olá, professoras e professores! Então vamos falar sobre o pensamento computacional. O pensamento computacional, como diz Jeanette Wing, é uma forma em que os humanos pensam, não os computadores. Porque os computadores têm uma limitação, né? Diferente dos humanos, eles são tediosos e enfadonhos. Os humanos são espertos e imaginativos. Então, o que a gente quer? A gente quer trabalhar com os nossos alunos as habilidades de resolver problemas usando o jeito que o computador pensa, né? De maneira humana, colocando aí a nossa criatividade, a nossa capacidade de imaginação junto nessa resolução de problemas. Então, o pensamento computacional, ele é dividido em 4 pilares, né? 4 eixos. Decomposição, então esse aluno, para resolver grandes problemas, ele precisa ter a capacidade de decompor em problemas menores, reconhecer padrões e aplicar essas soluções menores nesses padrões, né? De maneira a copiar o que ele fez para solucionar uma parte em outra. Abstração, então tirar a essência, tirar o que é essencial ali do problema para ele conseguir resolver e também conseguir marcar isso de maneira lógica, né? Então escrever essa resolução de problemas de maneira lógica, num passo a passo que faça sentido. Mas falando aqui para vocês pode ficar muito genérico. Vamos trazer um exemplo, certo, Gé? Vamos sim, Gabi. Então, professores, a gente trouxe aqui um quebra-cabeça de 1000 peças. Bom, eu gosto muito de montar quebra-cabeças, mas ele é um problemão aí, né, que a gente tem que resolver, ainda mais com 1000 peças. Então, como que a gente começa a olhar para ele usando o pensamento computacional aí como base? Bom, vou pedir para colocar aqui na tela o quebra-cabeça para a gente observar ele juntos. Então, a gente pode ver que é uma imagem retangular. Então, as peças dos cantos, elas vão ser bem características, né? Elas vão ser recortadas somente em 2 lados. E se eu encontrar essas 4 peças lá no monte de peças, eu consigo delimitar a minha imagem em potencial. E aí, quais os próximos passos, Gabi? Boa, Gé. Depois, a gente pode reconhecer que nesse retângulo, né, a gente tem imagens que são padrões, né? Então, para essa imagem que a gente trouxe, a gente tem uma planície de grama com cores diferentes, né? Então, a grama que está aqui mais perto da gente é uma grama mais escura, aí tem uma grama mais clara mais em cima. A gente tem uma árvore no canto esquerdo aqui para mim, na paisagem, e tem lá um fundo, que acho que é umas montanhas, mais uma vegetação numa tonalidade meio verde, meio azul, e um céu claro. Então, eu tenho que olhar nas peças que sobraram, né? A gente imagina que ficou ali um monte de peça misturada. E achar esses padrões de cores, o padrão das árvores, e já deixar em cima do plano que eu já marquei com a dica da Jéssica, né? De colocar ali os 4 cantos, mais ou menos onde essas peças devem ficar. E aí, ficou a parte mais trabalhosa, mas não mais difícil, que é encaixar as peças. Mas eu já andei, né, metade do caminho resolvendo mais ou menos onde essas peças vão ficar, né? Então, eu trabalhei ali reconhecimento de padrões, eu fiz abstração, né? Então, o que é essencial nessa imagem? Eu tenho uma árvore, onde que eu consigo achar as peças que formam essa árvore? Eu decompus meu problema em partes menores, né? Então, ao invés de tentar achar peça por peça, eu resolvi partes menores e eu fiz o pensamento computacional ali, certo, Gé? Isso mesmo. E aí, se eu quiser montar um outro quebra-cabeça, eu consigo até encontrar, né, um padrão entre os quebra-cabeças. E aí eu consigo, inclusive, fazer uma listinha lógica de quais são os passos e de quais eixos do pensamento computacional eu estou utilizando. Então, eu trouxe aqui, por exemplo, no slide, esse quebra-cabeça, que agora ele é quadrado, né, ele tem esse tigre no centro. Então, eu consigo pensar aqui, se a imagem forma um desenho com cantos, então eu devo começar encontrando a peça dos cantos. Depois de identificar os cantos, eu delimito com essas peças onde eles fecham a imagem, numa superfície plana. E aí, se tiver grandes figuras na imagem, por exemplo, esse nosso aqui, ele tem um tigre, né? Então a gente acha ali as peças que compõem essa imagem e deixa dentro, ali na região próxima da onde está. Então, nesse caso, na região central. Depois a gente vai encontrando os outros elementos, que são maiores, que estão espalhados na paisagem, para poder replicar lá a lógica do passo 2. E depois a gente encontra os encaixes já com essas peças organizadas, aproximadamente aí na região onde elas vão ficar.
E isso tudo, né, toda essa sequência lógica, nada mais é do que um exemplo de um algoritmo. Né? A gente está decompondo esse problema em passo a passo, e aí seguir essa ordem lógica nada mais é do que seguir um algoritmo, né, Gabi? Certo, Jé. E para quem estava atento, foi olhando que a gente marcou em negrito, inclusive, ali no algoritmo que a gente criou, algumas condições lógicas que a gente usa na programação, como o se, então, ao encontrar, fazer outra ação, né? Então, a gente usou muito do nosso pensamento computacional ali, certo, Jé? Isso mesmo. E daí, Gabi, essas competências, todas elas são bem aproveitadas em vários campos aí do conhecimento. E aqui eu trouxe alguns exemplos, né, 5 exemplos, mas eu vou detalhar um pouco mais. As ciências biológicas, por exemplo, a gente consegue encontrar abstração na genética, decomposição para poder classificar os seres vivos e algoritmo na expressão de DNA. E também, por exemplo, na química, a gente reconhece os padrões na hora de fazer cálculos estequiométricos e também na identificação de moléculas. Muito legal, né, Jé? Porque vira um caminho sem volta. Depois que você reconhece e entende o que é o pensamento computacional, você se vê fazendo isso mesmo no seu componente curricular, né? E aí eu vou trazer para vocês um pouco de como a gente trabalha isso nas unidades, né? Então, nas unidades que os alunos estão vendo. Por exemplo, os anos finais. Eles têm lá uma unidade chamada Entradas e Saídas, criando um gênio virtual. É uma unidade que os alunos vão brincar de criar um jogo em que o gênio do jogo adivinha o seu nome através de perguntas de cunho pessoal. Sua cor favorita, a fruta que você mais gosta, enfim. E lá a gente está trabalhando 2 principais habilidades. Uma habilidade que é apresentar conduta e linguagem apropriadas ao se comunicar em ambiente digital, considerando a ética e o respeito, que faz parte do eixo cultura digital, e identificar recursos ou insumos necessários de entrada para a solução de problemas, bem como resultados esperados, que são as saídas, determinando os respectivos tipos de cada um, que é o pensamento computacional. Uma outra unidade, o 7º, 8º e 9º ano estão vendo, que é a de cyberbullying, também trabalha cultura digital e pensamento computacional. E lá no ensino médio a gente está criando uma página web de projetos e portfólio de qualquer coisa que o aluno faça, né, para ele ter isso no mercado de trabalho. E aí vocês vão ver que essas habilidades não têm um eixo específico, mas está trabalhando pensamento computacional, cultura digital e mundo digital ao mesmo tempo, certo, Jé? Isso mesmo, Gabi. E aí a gente trouxe aqui a dica, professor, caso você não tenha visto ainda, dentro do seu perfil de professor, você tem algumas formações docentes de temas gerais para que você possa acessar. E uma delas se chama Computação na Educação Básica. E dentro dessa unidade você vai saber mais detalhes sobre a BNCC e os seus eixos. E também deixei aqui na tela o QR Code para que vocês possam acessar a BNCC de computação, para que vocês conheçam melhor esse documento. Boa, Jé. A gente está finalizando então, pessoal. A gente vai deixar como de praxe um QR Code para vocês avaliarem esse momento, dizerem se faz sentido, se foi legal o que vocês ouviram até aqui. Eu agradeço a Jé, a companhia da Jé nesse planejamento de aula, e agradeço você, professor, que esteve conosco até o final. Obrigada, Jé. Imagina, Gabi. Muito obrigada e obrigada também, professores. Até mais.